Em uma pesquisa realizada com 3.000 pequenas e médias empresas, os empreendedores entrevistados apontaram redução de custos e despesas como a principal oportunidade para os negócios. 30,6% deles apontaram essa como a principal oportunidade. Vamos entender um pouco mais sobre isso então? Olá, eu sou a Fernanda Rockenbach e esse é o canal da Orquestra de Negócios, um lugar para pequenos empreendedores que desejam ir além. Esses dias eu li uma frase que eu achei ótima. Ela dizia que custos e despesas em uma organização são como cabelos e unhas. Precisam estar sempre sendo cortados e aparados para não crescerem demais. E o que isso quer dizer? Quer dizer que os gastos, de uma maneira geral, têm uma tendência natural a serem inflados. E é justamente essa tendência dos gastos crescerem naturalmente que faz desse um assunto tão importante. Mas antes de começar a entender um pouco mais sobre isso, a primeira coisa que a gente precisa entender é que custos e despesas, eles não são sinônimos. Eles representam diferentes tipos de gastos e entender a diferença entre eles é o primeiro passo nesse processo de redução de custos e despesas. Os custos estão diretamente relacionados à produção de um produto ou os custos relacionados à prestação de um serviço. Já as despesas estão relacionadas à manutenção, à administração e independem do volume de produção e de vendas. Para conseguir diferenciar um do outro, tu pode te fazer a seguinte pergunta: se eu parar de produzir um produto ou de prestar o meu serviço, eu vou continuar tendo esse gasto? Se sim, se tu continuar tendo esse gasto, então trata-se de uma despesa. Mas se não, se o gasto deixa de existir quando tu para de produzir ou para de prestar o serviço, refere-se então a um custo. Mas por que então é tão importante diferenciar custos e despesas? Bom, vamos imaginar que tu não faça diferenciação e controle apenas os gastos totais que você tem com o seu negócio. E em um determinado momento, olhando para os números e para a performance do teu negócio, tu observa que os gastos vêm crescendo mês após mês. Isso te deixa preocupado e tu começa a reduzir custos e despesas. Começa um corte geral de gastos. Pois bem, acontece que talvez estes gastos estejam crescendo porque o volume total de vendas aumentou e com ele o teu custo de produção também pode ter, com certeza, aumentado. Então, nesse cenário, olhando essa informação isoladamente, não é o suficiente para a gente saber se é um problema ou não. Para ter essa resposta e saber se realmente isso se trata de um problema, o primeiro passo é então separar custos e despesas. E o segundo passo é entender como analisar cada um deles. Os custos, por estarem relacionados ao volume de vendas, eles devem ser analisados como um percentual. Então, o total de custo dividido pela receita de vendas naquele período. E é esse percentual que deve ser analisado e comparado ao longo do tempo. Vai olhar esse percentual com o percentual do mês anterior, o percentual do ano passado e assim por diante. Se esse percentual estiver aumentando ao longo do tempo, significa que tu está produzindo com menos eficiência. Então, é o momento sim de revisar os gastos relacionados à produção e prestação de serviço. Já as despesas, como elas não têm relação direta com as vendas, elas precisam ser olhadas e analisadas no valor absoluto. E então comparado com o mês anterior também, né? Mês passado, enfim. Mas atenção para aquelas despesas que têm um comportamento cíclico, como, por exemplo, a conta de energia elétrica, que sempre no verão dá aquele pico. Então, para esse tipo de conta, às vezes, é melhor olhar um ano comparado com um outro ano. Então, digamos, o total de gastos de energia elétrica do mês de janeiro desse ano com janeiro do ano passado. Bom, e agora que tu já sabe como analisar cada uma dessas contas,
É importante, então, uma vez por mês ao menos, olhar para a performance de cada uma delas e, a partir do que os números te mostrarem, verificar se precisa renegociar com fornecedores, implantar medidas e políticas de redução de desperdício, corte de gastos e tomar as rédeas da situação financeira do teu negócio. Porque não adianta nada vender um monte e estar 100% focado em aumentar as vendas se os custos e despesas consumirem todo o dinheiro ganho com as vendas e te deixarem no prejuízo. Se tu gostou desse vídeo, lembrou de alguém que poderia estar interessado nesse assunto, curte, compartilha e, é claro, te inscreve no nosso canal porque toda semana tem vídeo novo. Te espero no próximo vídeo e bons negócios!